Olá, estou de volta ao nosso canal Postura Literária e vamos conversar um pouco a respeito de um tema bastante atual e também bastante bíblico, né? Que é sobre o tempo. O tempo que nós temos, o tempo que Deus nos dá, sobre o nosso dia a dia. E vamos ver de uma forma, né? Vamos analisar aqui um estudo sabiamente como a Bíblia nos ensina e nos instrui a aproveitar, a usar, né? Otimizar mesmo o nosso tempo. Bora para esse áudio a respeito dessas dicas tão importantes para nós? Bom, o tema do estudo hoje é como viver remindo o tempo. A Bíblia diz que os crentes devem andar sabiamente, remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso está em Efésios 5:15. Remir o tempo significa otimizar e aproveitar ao máximo cada oportunidade de forma prudente. Remir o tempo é praticar a mordomia do tempo, e a mordomia do tempo é também a mordomia das oportunidades. Sem dúvida, viver remindo o tempo deve ser uma das maiores responsabilidades do cristão. O tempo é um precioso presente que Deus nos dá para sermos bons mordomos dele. A importância de viver remindo o tempo. Infelizmente, as pessoas estão acostumadas a viver como se o tempo fosse um recurso inesgotável. Mas essa é uma perigosa ilusão. Há um ditado que diz que o tempo é a moeda mais valiosa que existe. O tempo é aquele tesouro que, uma vez perdido, jamais pode ser recuperado. O tempo apresenta oportunidades que passam para nunca mais voltar. O antigo provérbio diz que há 3 coisas que nunca mais voltam: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Há 3 coisas que jamais voltam, porque não podemos controlar o tempo a ponto de fazê-lo voltar ao momento que já se passou. Por isso devemos remir o tempo aqui e agora. As pessoas vivem suas rotinas sem dar a devida importância à mordomia do tempo. Cada dia é só mais um dia e os homens vêm vivendo assim, sem perceberem os dias, as semanas, os meses e os anos. E então logo se vai uma vida inteira que passa quase que despercebida. Algumas pessoas perguntam: por que remir o tempo? Por que ser um bom mordomo do tempo? A resposta pode ser: porque nunca mais haverá um dia como hoje. O livro de Jó fala sobre a brevidade da vida terrena, dizendo que os nossos dias na terra não passam de uma sombra. Isso é possível ver em Jó, capítulo 8, 9, Jó 14, 1 e 2. Nesse mesmo sentido, o salmista Davi diz algo que reflete muito bem a importância de remir o tempo. Dá-me conhecer, Senhor, o meu fim, a qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos diante de ti. O prazo da minha vida é nada. Salmo 34, 4 e 5. Diante dessa verdade, o correto é que cada pessoa repita a sábia oração de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Isso está escrito no Salmo 90, 12. Como remir o tempo que Deus nos concede, então? Para o crente, a mordomia do tempo está diretamente relacionada a uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreve: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Efésios 5,16, pode olhar lá na sua Bíblia para você ver. É interessante notar que Paulo fala sobre a mordomia do tempo num contexto em que ele contrasta o fruto da luz e as obras das trevas e fornece uma série de exortações acerca da vida cristã, incluindo o aspecto do relacionamento do crente com Deus, de seu relacionamento consigo mesmo e de seu relacionamento com as pessoas que lhe cercam. Família, trabalho e igreja. Isso está em Efésios 4, 6. Com base na verdade bíblica acerca da mordomia do tempo, vejamos alguns princípios importantes sobre como podemos remir o tempo adequadamente. Primeiro, dedique seu tempo às coisas de Deus.
Sem dúvida, a melhor aplicação do nosso tempo é aquela que prioriza o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas essenciais à nossa sobrevivência serão acrescentadas. Está em Mateus 6,33, né? Um versículo bem conhecido. O contexto do versículo em que Paulo escreve que devemos andar remindo o tempo também aponta para isso. William Hendrickson diz que, naquele contexto, remir o tempo ou aproveitar ao máximo as oportunidades significa, para o crente, mostrar por meio de sua vida e conduta o poder e a glória do Evangelho. Isso envolve denunciar o mal, enriquecer-se de boas obras, desfrutar da segurança da salvação, fortalecer a comunhão, conquistar o próximo para Cristo e glorificar a Deus através de todas as coisas. Olha só. Mas priorizar as coisas de Deus com o nosso tempo não significa menosprezar as diversas áreas das nossas vidas terrenas. Há pessoas que dizem só ter tempo para a obra de Deus e desprezam suas famílias, seus trabalhos, seus estudos e outras responsabilidades. Não é o caso, né? Na verdade, essas pessoas falham em perceber que dedicar o devido tempo e a atenção necessária a essas outras coisas também é fazer a vontade de Deus. A questão é que sempre que falamos sobre a mordomia do tempo, precisamos ter em mente que o grande propósito, né, de nossas vidas é glorificar a Deus. Quando entendemos isso, então percebemos que Deus nos chamou a glorificá-lo através do cuidado que temos com a nossa família, com o exercício prudente, né, e exemplar de nosso trabalho, através dos nossos estudos, por meio dos nossos relacionamentos. Em outras palavras, isso quer dizer que em tudo que aplicarmos o nosso tempo, devemos objetivar a glória de Deus. Então, que andemos remindo o tempo para a glória de Deus, que sejamos bons mordomos do tempo para a glória de Deus, que possamos dizer como salmista: bendirei o Senhor o tempo todo. Salmo 34:1. Outra coisa também é seja organizado para ser um bom mordomo do tempo. As pessoas sempre estão dizendo que estão sem tempo, que o dia deveria ter mais do que 24 horas, etc. Essas declarações não deixam de revelar alguma falha na mordomia do tempo. Uma pessoa que anda remindo o seu tempo é uma pessoa que não desperdiça as oportunidades com a falta de organização. A primeira coisa a ser considerada quando o assunto é a organização do tempo é que existe um tempo certo para cada coisa. O sábio escritor bíblico fala sobre isso em sua maravilhosa reflexão sobre o tempo em Eclesiastes 3:1-8, que diz que só é capaz de remir o tempo aquele que entende esse princípio, né? Que vai falar que é para todo um tempo. Por exemplo, um bom mordomo do tempo jamais desejará colher enquanto é tempo de plantar, porque ainda não é o tempo de colher. À luz do conceito de que há o tempo oportuno para cada coisa, o correto é organizar cada coisa de forma apropriada dentro do tempo que Deus nos dá. Os especialistas na área da gestão do tempo sempre alertaram que a maioria das pessoas gasta grande parte do seu tempo em coisas circunstanciais, ou seja, aquelas coisas supérfluas. Mas aquele que se preocupa em remir o tempo de forma correta direciona seus esforços e atenção ao que realmente importa e ao que é urgente. Isso tudo, claro, implica em organização e planejamento. Viva remindo o tempo reconhecendo a soberania de Deus. Outro ponto importante, ó. Se por um lado devemos praticar a mordomia do tempo de forma organizada e planejada, por outro jamais devemos esquecer que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o nosso tempo, nossos planos, projetos, desejos, etc. Somos mordomos e não donos do tempo. O tempo pertence a Deus e Ele nos concede o tempo de acordo com a sua livre e soberana vontade. O apóstolo Paulo era um homem muito organizado e fazia muitos planos para remir o seu tempo da melhor forma. Contudo, ele sempre submetia seu planejamento à vontade do Senhor. Isso se vê em 1 Coríntios 16:7. Tiago alerta sobre o erro daqueles que querem planejar, remir o tempo e aproveitar as oportunidades, mas ignoram a soberania divina. Ele escreve: atentai, pois, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece? Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Está em Tiago 4:13-15. Então, que a boa mordomia do tempo também seja para nós um exercício de reconhecimento da providência de Deus. Não há um único segundo sequer que esteja à parte
do controle divino. Viva remendo o tempo para a glória de Deus. Amém? Ficamos aqui com o nosso estudo do dia. Deus abençoe e até um próximo vídeo.